Olá, vamos falar um pouquinho sobre os achados de imagem no abdômen da infecção pelo Covid-19. Então, todo mundo está falando do tórax, algumas pessoas às vezes citam de achados neurológicos. E na barriga, no abdômen, o que a gente precisa saber? Então, os artigos mais recentes têm trazido, e é importante dizer isso, né? O Covid está escrevendo a história dele nesse momento. Nós estamos aqui no primeiro dia de julho, né, quando eu estou gravando esse vídeo para vocês. E o que tem na literatura dos últimos meses para cá é que 15% dos pacientes têm sintomas gastrointestinais. Alguns artigos chegam a relatar que os pacientes graves, 1 em cada 5 tem achados abdominais. E 19% deles, dos pacientes com Covid-19, têm alterações hepáticas. Então, 10% dos pacientes que procuram atendimento por causa do Covid podem ter apenas sintomas abdominais, ok? Dos pacientes infectados. E o maior risco para desenvolvimento da gravidade da doença em pacientes que têm sintomas. Então, aqueles que apresentam sintomas abdominais, aparentemente têm uma relação maior viremia e aparentemente maior possibilidade de evoluir para o estado grave da doença. Então, nesse artigo aqui, agora publicado em maio, pelo Jornal de Gastroenterologia, mostra que os achados mais frequentes, principalmente a diarreia, porque existe um tropismo na mucosa intestinal pelo Covid. Náusea, vômitos, desconforto abdominal, que são coisas que podem levar a achados abdominais, tá? E elevação também, alterações hepáticas também estão relacionadas, já vou explicar melhor para vocês. Então, no trato gastrointestinal, eles podem ocorrer então, até 9 a 26% da população. Reforço que um artigo agora que eu vou mostrar para vocês da Nature está mostrando que nos pacientes graves é 1 em cada 5. Né? Por quê? Porque o coronavírus ele utiliza a enzima conversora da angiotensina 2 como receptor de entrada. E pode ter esse enzima, esse receptor de entrada em vários pontos do organismo, inclusive no epitélio do trato gastrointestinal. Então ele se comunica no epitélio do gastrointestinal, promovendo infecções nas criptas lá. Existe outro esquema aqui que foi publicado no Lancet, mostrando a relação do acometimento. Então ele pode cometer também a parte renal, pode cometer o endotélio, então tem vários achados importantes relacionados. Existe também nessa jornal de gastroenterologia a possibilidade da transmissão oral-fecal, porque assim, é fisiologicamente possível. Se encontram em mais de um artigo, se eu não me engano 7 deles, mostraram que tem achados de RNA viral viável nas fezes, né? Em pacientes até 16 dias após o início de sintoma. Então o paciente já não tem mais sintomas, já saiu daquela janela epidemiológica de 14 dias, mas as fezes dele ainda têm RNA viral. E aí eu consultei um infectologista, porque eu sou um mero radiologista, não vou entrar nessa parte de clínica e de fisiopatogenia do vírus, né? E ele me disse, que é um infectologista que já tem bastante destaque do Sabin, ele falou para mim que o RNA viral não é achar vírus. Então que não é bem discutível isso, né? Mas que há um alerta no Jornal de Gastroenterologia para tomar cuidado com procedimentos endoscópicos. Ele mandou esse artigo da Nature mostrando que não conseguiram identificar RNA viral nas fezes, porém o próprio artigo fala que a limitação dele foi justamente porque eles tiveram muito poucos casos de pacientes com diarreia. E aqui nesse artigo que eu estava citando da parte de gastroenterologia do Lancet, mostra que a conclusão do artigo publicado agora recentemente, ele fez uma meta-análise, ele pegou tudo que tinha na literatura, né, e achou que os achados gastrointestinais são incomuns, né, e os casos severos, casos acentuados do Covid, têm maior risco de desenvolvimento de achados gastrointestinais, que as crianças têm a mesma chance de acometimento de adultos, né, e os pacientes com sintomas gastrointestinais têm uma tendência, né, a desenvolver os estágios mais críticos e severos da doença. Então deve-se tomar cuidado com esses pacientes. No fígado, ainda discutível se é uma lesão hepatocelular ou dos colangiócitos, né? É mais provável que esteja relacionada a uma possível hepatotoxicidade secundária a antivirais, ao uso dos antivirais, porque isso já foi identificado, por exemplo, na SARS, que é uma prima lá do Covid, né? Que a hepatotoxicidade levou às lesões, às alterações tanto dos hepatócitos quanto do colangiócitos, que são as alterações das enzimas hepáticas, né? E
O achado mais frequente nos exames de imagem é barro biliar. Então, o que é comum em pacientes internados você ter essa colestase, né? Os hepatopatas crônicos podem ter pior evolução nesses achados, depender mais do fígado. Então, nossa maior revista de impacto mundial, a Radiology, ela publicou um trabalho de 42 pacientes que fizeram ultrassom e tomografia com achados abdominais, né? E 31% deles apresentaram alterações intestinais, principalmente refletido por trombose, né? Então, você tem lá espessamento da parede colônica do reto, espessamento da parede intestinal, pneumatose, perfuração, achados de isquemia, tá? Então, essas aqui são imagens do artigo. Você vê aqui na imagem de tomografia corte axial o espessamento difuso da parede intestinal, ainda com realce da mucosa, tá vendo? Aqui, densificação do mesentério. Aqui também a gente vê, ó, já ar fora de alça, com espessamento da parede líquido, mas aqui já não tem alças, já com descontinuidade da parede, mostrando o quê? Perfuração, né? Que foi encontrada aqui a isquemia nas alças no achado intraoperatório. E nesse caso mais grave, a gente já está vendo o que? O achado clássico que todo mundo conhece de pneumatose na parede do intestino. Então, tomar cuidado com esses pacientes com sintomas diarreicos, que ele pode chegar como único sintoma, né? E que geralmente esses pacientes têm uma viremia bem aumentada. E nos pacientes graves, a gente tem que ter atenção na parte gastrointestinal, principalmente com eventos isquêmicos. E aqui uma imagem de ultrassonografia mostrando esse aspecto da colestase, do barro biliar. Esse paciente não foi causado pelo Covid, mas já tem alguns artigos, principalmente do pessoal da USP, mostrando casos de eventos isquêmicos e renais, inclusive, secundários ao Covid, né? Do acometimento dele arterial. Então era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado.